Olá, nós somos alunos de engenharia civil da UFBA e vamos apresentar o ensaio de compactação exigido pela norma NBR 782 e a preparação da amostra será feita segundo a NBR 6457. O ensaio de compactação é normatizado pela NBR 7182, a qual prescreve o método para determinar a relação entre o teor de umidade e a massa específica aparente seca de solos quando compactados, o que resulta em uma curva de compactação. A determinação dos parâmetros do ensaio depende de fatores de projeto, como energia aplicada no campo e algumas características do solo ensaiado. Na tabela 1, a norma define as operações em relação ao material retido nas peneiras, se deve-se preservar o material retido e, se necessário, fazer compensação. Na tabela 2, são definidas as quantidades da amostra a ser tomada, que depende se o ensaio é com ou sem reuso. Um ensaio com reuso quer dizer que o material, após ser compactado, é desmanchado, umedecido e compactado novamente para a obtenção de outro ponto da curva de compactação. Vale lembrar que o reuso só deve ser feito em caso de necessidade devido à falta de material, já que as propriedades do solo podem ser alteradas e, consequentemente, o resultado do ensaio. Para a escolha da energia, que é dividida em Proctor normal, intermediária e modificada, deve ser feito o cálculo utilizando a fórmula que relaciona o tipo de maquinário utilizado, espessura das camadas e número de passadas, visando simular o procedimento de campo de forma equivalente em laboratório. Com a definição do cilindro e da energia de campo, são obtidas as características da execução do ensaio pela tabela da NBR 7182, incluindo números de camadas, tipo do soquete, que pode ser grande ou pequeno, e número de golpes por camada. O soquete pode ser grande ou pequeno, o que muda entre eles é o peso e a altura de queda, que resulta em diferentes energias potenciais e, consequentemente, na energia de compactação aplicada sobre o solo. A escolha do soquete depende do tamanho do cilindro e das energias de compactação. O ensaio de compactação inicia-se com a coleta das amostras do solo, que não precisam ser deformadas. A quantidade de solo necessária para a execução do ensaio irá variar de acordo com o cilindro escolhido, grande ou pequeno. Como a escolha do cilindro depende do material, o engenheiro deverá utilizar as características táteis visuais do solo para estimar o método do ensaio. Em caso de dúvidas, recomenda-se coletar o material em excesso, de forma que o ensaio possa ser feito tanto no cilindro grande quanto pequeno, evitando fazer o reuso de material. A amostra do solo não deve conter matéria orgânica e por isso sua extração não deve ser muito superficial. A amostra precisa ser representativa da região e, portanto, a quantidade de ensaios dependerá da constância das características do material e do porte da Após a obra. coleta de material, inicia-se o preparo da amostra para o ensaio de compactação. Inicialmente é feita a secagem da amostra em ar livre até a umidade higroscópica, com posterior cortamento do solo. A amostra também pode ser umedecida para valores próximos da umidade ótima estimada, mas isso pode atrasar o ensaio em caso de ser necessário secar o material. Em seguida, é feito o destorroamento, que consiste em desmanchar os torrões de solo utilizando uma mão de grau com borracha em uma porcelana. O ensaio foi executado com a energia de compactação Proctor normal, utilizando cilindro e soquete pequenos. A execução do ensaio com todas as energias dos instrumentos é feita de forma similar, basta verificar as especificações apresentadas na norma. Em seguida, o solo deve ser passado pela peneira 4, de abertura 4,76 mm. Após o completo destorroamento e peneiramento, o solo deve ser pesado. Como a porcentagem de solo que passa na peneira 4 foi menor que 7%, apenas desprezamos o material retido, conforme orientado pela norma. O próximo passo do preparo foi dividir o solo em 5 porções de 2,5 kg, uma para cada ponto, e umedecer o material com diferenças de umidade de cerca de 2% entre cada um. A quantidade de água adicionada é obtida por estimativa e conta com a experiência do técnico que está executando o ensaio. Existem ainda alguns métodos que estimam a umidade ótima por meio dos limites de plasticidade e limites de liquidez, que também podem auxiliar nessa etapa. Para dar início à compactação das amostras, o cilindro deve ser pesado e lubrificado com vaselina. Para evitar que o solo grude no fundo, é utilizado um papel de filtro.
Para auxiliar na compactação da última camada, é utilizada uma gola no cilindro. Cada porção umedecida é compactada em 3 camadas, com 26 golpes cada, conforme orientada pela norma. Entre uma camada e outra, deve-se arranhar o solo para aumentar a adesão entre as camadas. Após a compactação, a gola é removida e o conjunto cilindro mais solo compactado é pesado. Depois, o corpo de prova é removido do cilindro por meio de um elevador hidráulico e são extraídas 3 amostras, uma de cada camada da compactação. Para conhecer a umidade do material, são utilizadas cápsulas e uma estufa. As cápsulas são pesadas com e sem amostras e os valores são anotados. Em seguida, as 3 cápsulas com as amostras de solo são colocadas na estufa, onde ficarão até secar completamente. Após a obtenção dos dados de umidade e massa do corpo de prova, são feitos cálculos para a obtenção dos valores de umidade média e massa específica seca de cada ponto. Em seguida, a curva de compactação é traçada, onde as abscissas corresponderão aos teores de umidade e as ordenadas à massa específica aparente seca. No mesmo gráfico da curva de compactação, é traçado uma curva de saturação, onde os teores de umidade são arbitrados para a construção da mesma. Da curva de compactação, se extrai a massa específica aparente seca máxima, correspondente à ordenada máxima da curva de compactação, e o valor correspondente de umidade, a umidade ótima. Com isso, finaliza-se o ensaio de compactação, e os valores poderão ser utilizados para a compactação em campo na umidade ótima, visando atingir a densidade máxima do solo para a energia de compactação adotada.